E aí galera, beleza? Bem-vindo a esse vídeo onde eu vou mostrar algumas técnicas para você fazer um efeito de desfoque nos seus desenhos. Se você faz desenho realista, você já deve ter visto aquelas imagens, aquelas belas fotos com fundo desfocado e pode ter se perguntado como que é possível fazer aquilo com lápis grafite no papel. Então aqui eu vou demonstrar algumas técnicas que pode te ajudar aí. Então aqui a gente vai usar duas graduações de lápis. Eu vou usar lápis Faber-Castell mesmo, graduações 8B e 4B, então é um tom médio e um tom escuro, um pincel, esse que é um pincel de maquiagem mesmo, um esfuminho. Vou usar uma borracha também, aqui estou com a limpa-tipos, mas pode ser qualquer borracha macia, um papel para apoiar a mão, e vou ter aqui do lado também uma lixa, para a gente fazer um experimento aqui. Vou lixar um pouco o grafite, para a gente ter um pouco de pó de grafite, e fazer um detalhe aqui com um pincel ao invés de fazer com lápis. Eu tenho aqui uma imagem, vou deixar aqui na tela e disponível para você baixar também, com uma foto de referência que eu vou usar apenas como referência mesmo, não vai ser assim para a gente seguir exatamente, deixar bem realista. Aqui é um tutorial simples só para você ter noção de algumas técnicas, que é essa imagem da Torre Eiffel, com a imagem está toda desfocada, né? Então você percebe a estrutura da torre um pouco visível aí e os efeitos de brilho por cima. Então vamos começar fazendo essa estrutura. Aqui ó, eu vou com o lápis 8B, vou dar uma lixadinha nele pra gente ter um resíduo ali de pó de grafite, pra gente começar a fazer com ele pra ver como que fica. Aqui eu vou sujar o pincel no grafite e vou passar ele aqui no papel de onde a gente vai fazer o desenho. Mais ou menos assim o formato ali da torre. Essa parte interna é um pouco mais escura. O material que a gente vai usar também, que eu não mostrei, é um pedaço de papel. Esse aqui é um papel higiênico, pode ser um lenço de papel, papel macio, que a gente usa para espalhar assim o sombreamento nas regiões maiores. O esfuminho é usado para as áreas menores e o lenço de papel para as áreas maiores. Aqui eu vou tirar um pouco esse excesso de grafite. Lembrando que para fazer um fundo desfocado, você não pode deixar nada assim muito definido. Então você viu que eu comecei o sombreamento com pincel, pó de grafite, e isso já deixa um aspecto bem interessante, assim, já de desfoque mesmo, porque não tem definição. E é justamente isso que a gente busca fazer. Aqui já tem um outro detalhe da torre. A parte bem escura aqui. Então esse processo é mais parecido com pintura mesmo. A gente está pintando com grafite. Aqui estou usando papel sulfite mesmo, comum. E vamos seguindo aí com esse efeito. Esse sulfite é bom porque é um papel que todo mundo tem em casa, né? Ele é liso, dá para fazer bastante coisa, tranquilo.
Lembrando que aqui a gente vai fazer mais uma demonstração da técnica e não uma representação fiel aqui da torre, tá? A gente está usando a torre mais para dar um elemento aí para a imagem ficar interessante. Estou olhando numa foto de referência, mas apenas para pegar a ideia, não para tentar copiar de forma idêntica. Bom, então depois que a gente fez a estrutura ali, os detalhes do fundo que está em desfoque ali, como eu disse no começo, o segredo é não deixar marcas definidas, bordas, por isso que eu usei bastante o pincel, o lenço, o esfuminho. Eu não deixei nenhuma linha muito dividida, uma borda muito seca. É tudo bem suave. Então esse é o principal assim requisito para a gente fazer um efeito de desfoque. Aí depois outra situação que vem, que é bem interessante também, é o seguinte. Se a gente olhar na imagem de referência, tem uns pontos de brilho, que aqueles pontos de brilho da imagem no desfoque, eles acontecem assim uma distorção da lente, da câmera, e fica esse efeito de brilho, é como se fosse um brilho mais definido. Então o que a gente vai fazer? Vai usar a borracha. Aqui eu posso usar até uma borracha dessa comum mesmo, dessa escolar. E vou pegar uma quina da borracha, uma parte mais fina dela, e vou fazer umas bolinhas aí onde eu vejo na referência. Fazendo um movimento circular. Eu vou olhando na referência e vou tentando colocar essas bolinhas de brilho onde eu vejo. Com esfuminha a gente pode corrigir um pouco o formato dessas bolinhas, deixando elas bem redondas. É bom dar uma lixadinha no esfuminho para ele não ficar sujo, porque senão você acaba fazendo um contorno em volta do brilho e isso não é legal. A gente quer que o brilho fica destacando mesmo, só o brilho. Se você tiver uma caneta borracha mais fina, melhor ainda, porque daí você pode, antes de fazer isso, vir com a borracha mais fina e contornar mesmo o brilho, para ele ficar bem redondinho, bem definido. Agora com esse fuminho limpo, eu acabo de ajeitar ali com o sujo aqui onde está mais escuro, deixando bem redondinho. Esse daqui é um brilho que eu vejo na referência que não está tão brilhante, então eu passo esse fuminho nele de propósito para ele diminuir a intensidade ali do brilho. E vou olhando que na referência, alguns brilhos são bem destacados e outros nem tanto, então eu vou tentando copiar isso também conforme eu vejo na referência.
E aí, galera, o que vocês acharam dessas dicas aí? Dá pra usar em algum desenho? Eu até que gostei, foi bem no improviso aqui. É claro que não vai ficar aquele acabamento hiperrealista, mas já dá pra você ter uma noção aí do que dá pra fazer com um material simples, como um grafite aí em pó, um pincel, esfuminho, um lenço de papel. Coisa simples assim, borrando a gente consegue um efeito até interessante, tá ok? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, abraço!